estava corrompida. A violência e o pecado haviam tomado conta de toda a terra. E aquilo que era errado era praticado com normalidade, a ponto da Bíblia relatar que o coração de Deus se entristece profundamente. A maldade do homem era tão grande, meus irmãos, e toda a inclinação dos seus pensamentos era somente para o mal. Talvez se eu estivesse falando do que está acontecendo no tempo atual e não falasse que era Gênesis, você falaria tranquilamente que isso está acontecendo dentro do nosso mundo cotidiano, dentro desse tempo presente. E isso entristecia o coração de Deus. Mas, quando a gente traz para os dias de hoje, a gente começa a se preocupar com essa normalidade que está se tornando algumas coisas. Eu lembro que, não tão longe, mas um pouco antes da pandemia, nós tínhamos uma intensidade de frequência nos cultos. Eu sou da Assembleia de Deus, estou me referindo a lá, a Assembleia onde eu congrego, especificamente a Assembleia de Deus Londrina. Muitos que foram para o ficar em casa não voltaram. Não voltaram. Tudo bem, às vezes estão participando de forma online, às vezes é um problema de saúde, às vezes alguma coisa que eu não saiba. Mas eu conheço um grupo muito grande de pessoas que simplesmente deixaram de servir a Deus. Simplesmente. Perderam o temor e procuram a Deus em dias específicos. E eu vejo isso. Olha, vai ter uma campanha de bênçãos, né? Aí a pessoa vem para receber uma bênção específica. Ou então é o dia da Santa Ceia. Não, a Santa Ceia eu não posso perder, porque eu tenho que... Me perdoe a troca de palavras. Eu tenho que registrar meu ponto lá para o pastor não ficar bravo. Ou então tem que passar por lá como se fosse um emprego ou uma obrigação. E a gente nota que a cada dia que passa, espiritualmente, as pessoas vão se distanciando de Deus. Por isso é muito importante, na hora do louvor, a gente participar com intensidade, como esse louvor dessa igreja tão bonito, tão atuante, que é um momento de entrega. E hoje eu tive o privilégio, né, de sair ali no prédio onde mora também o pastor Daniel, e estava um jovem fazendo exercícios físicos, e o que estava tocando na hora do exercício físico era louvor. Então, o louvor, ele tem essa atuação, ele nos alimenta, e o jovem era o pastor Daniel, tá? Então, essa ministração do louvor, essa vivência do louvor, esse dia a dia do louvor, não está no coração de muitas pessoas. Ele não está existindo com essa intensidade. Aliás, a última ministração do meu pastor, na Central de Londrina, foi essa preocupação com as músicas que estão vindo, né? Crentes aceitando as músicas profanas, ou então você vai num casamento e, de repente, você é levado a ouvir músicas que afrontam a Bíblia. Eu tive a infelicidade, não pelos noivos, porque os noivos eram cristãos, mas o pai da noiva resolveu fazer uma homenagem para os noivos, levando uma banda sertaneja num salão onde estava tendo a cerimônia de casamento. Então, tanto eu como pastor, quanto o casal de noivos que eram crentes, né, fomos surpreendidos, porque era um salão, era uma associação, e ali seria também a cerimônia e o almoço. Mas quando acabei, né, pode beijar a sua noiva, a primeira música que tocou, ela falava assim, que pescar que nada, vou beijar na boca, não sei o que lá, da mulherada, uma música totalmente profana, quer dizer, a gente fica escandalizado. Mas, se você vai em alguns casamentos, você se assusta, porque tantos louvores, tantas bênçãos que nós temos, né, nunca se investiu tanto em louvores como atualmente nós temos dentro das igrejas aí, e as pessoas conseguem fazer um repertório totalmente mundano. Isso não é caretice, não, isso é realidade, porque ou nós adoramos a Deus, ou nós não adoramos a Deus, ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos a Deus. Então, como diz o pastor Messias, é 8 ou 80. Ou nós temos um inimigo, ou nós somos amigos do inimigo. Então, hoje requer posicionamento. E a Bíblia diz que, em meio dessa geração corrompida, aquela geração que Noé vivia, era uma geração que também não alimentava esperança. E é isso que me traz uma preocupação. Quantas pessoas não têm mais esperança? Você chega numa pessoa e fala, você já ouviu falar no arrebatamento da igreja? Como assim? Ah, isso não vai acontecer. Como é que pode acontecer?
Isso é ridículo. Ou então você chega numa família cristã e dentro de um membro da família pergunta se ele já ouviu falar sobre o arrebatamento, e talvez aquela criança, aquele pré-adolescente, adolescente ou jovem, nunca foram ministrados dentro de casa sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. Mas quem diz que vai voltar é Jesus, eu preciso acreditar. E eu preciso ter essa vivência, porque a própria Bíblia nos diz que se nós esperarmos em Cristo somente nesta geração, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Está escrito na palavra do Senhor. Então, isso traz uma carga de preocupação muito grande. Mas dentro desse cenário de corrupção, dentro desse cenário de pessoas sem esperança, o próprio Deus diz que, coloque por gentileza capítulo 6, versículos 8 e 9 de Gênesis. Esse trecho, especificamente, diz que Deus vê uma pessoa diferente. Então, eu também, na mesma maneira que eu estou pesando para essa responsabilidade atual, eu estou olhando agora, para a honra e glória do Senhor, para pessoas diferentes. E se eu estou olhando para pessoa diferente, essa é uma mensagem para abençoar a sua vida. É uma mensagem para abençoar o seu lar. É uma mensagem de esperança para alimentar você, para que você se fortaleça na fé, no amor e na esperança. Porque se Jesus falou que vai voltar, eu não posso colocar toda a minha esperança no tempo aqui. Nós temos que ter o quê? Motivação maior para vivermos esse momento. E se nós morrermos, ressuscitarmos naquele glorioso dia, como a própria palavra do Senhor nos indica. Então o texto diz que Noé era um homem justo e íntegro entre os povos de sua época, e Noé andava com Deus. Quero perguntar aqui se existe algum Noé aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Quantos Noé nós temos aqui? Porque esse viver com Deus, por isso que eu falei da música que eu ouvi de manhã, da música que você ouve no seu carro quando você está dirigindo, na música que toca dentro da tua casa, na música que toca dentro do teu trabalho, ou aquela playlist que você utiliza, para sempre estar lembrando que o Senhor está contigo. Mas, independente disso, você vive uma vida de oração, onde você, nos seus momentos todos, você é uma testemunha de Deus. Quer ver como já deve ter acontecido com você? Você está no mercado, ou você está num lugar público, e de repente uma pessoa te aborda e pergunta assim, você é crente? Né? Poxa, você não está com a Bíblia do lado, não está com escrito, sou da igreja missionária, alguma coisa assim, e de repente alguém pergunta, é porque aquela pessoa bateu os olhos de você e falou assim, ó, você representa Cristo. E sabe quem falou isso? Paulo, na carta aos Coríntios, diz assim, ó, de sorte que somos embaixadores da parte de Deus. O que é o embaixador? Um representante legal de Deus aqui na terra. Então, essa beleza que você tem, essa naturalidade que você tem no seu sorriso, na forma de agir, na forma de pensar, reflete Cristo. Nós realmente somos lindos, tá? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, e através de nós, as pessoas podem vir a Deus. Da mesma maneira que pessoas pesam o ambiente. Tem pessoas que você até tem que tomar algum cuidado, porque crente a gente tem que tomar um cuidado, mas alguém fala assim, olha, muda a conversa que o assunto chegou. Né? Ou então em família, vai fazer a festa de final de ano, vai ter a confraternização de família, vamos chamar o fulano, será que não vai dar problema? Entende? Então, nós temos dupla cidadania, somos harmonizadores desses ambientes, nós somos os representantes de Deus e temos que, sim, abraçar também as pessoas difíceis. Isso foi falado também ontem aqui. Então, se a sociedade toda está corrompida, se o mundo todo está corrompido, você não precisa se corromper. Nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Nós somos o tempero da terra. Nós somos a luz que ilumina, não no meio do dia, mas no meio das trevas. Ela pode ser uma pequena luz, mas ela brilha e você é essa luz. E além do Ney estar vendo aqui, às vezes a gente quer contextualizar, mas quem vê mais do que isso é o próprio Deus. Mas a gente olha para nós mesmos, né? E até na Santa Ceia tem um trecho que a gente usa bem dentro da minha igreja, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Para participar do corpo e do sangue. Mesmo que nesse autoexame, às vezes a gente se acha indigno, né? Porque nós não temos toda essa
força, a misericórdia do Senhor nos alcança. Então é nesse cenário terrível que eu citei que Deus vê um homem diferente. Deus vê Noé. E eu quero tirar aqui pelo menos 3 lições importantes desta relação entre Deus e um homem. A primeira que eu quero tirar é que a informação para a família que Noé tinha que dar era um grande desafio. Como Noé recebe uma missão e agora ele precisa chegar dentro da casa dele e dar esta notícia. Então eu separei um título: A fé que comunica e que convoca. A fé que comunica e convoca. Então, vamos primeiro entender o ponto crucial e o chamado de Noé para esta missão. Primeiro, quando Deus aborda Noé, ele fala individualmente com Noé, mas ele diz que o chamado não era apenas para ele, mas era familiar. Um chamado familiar. Deus compartilhou com Noé o seu plano de juízo e também a salvação. E para ele deu uma missão bastante difícil. Vocês conseguem projetar o texto na tela? Então, por gentileza, projeta para mim Gênesis capítulo 6, versículos 13 e 14. Por gentileza. É esse momento que Deus demonstra para Noé e começa o grande desafio desse homem de Deus. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com toda... Mudou. Com toda a terra. Obrigado. Pode mudar. Faze uma arca de tábuas de cipestre, nelas fará compartilhamentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deixa aí, tá bom demais. Ontem eu disse na ministração, juntamente com a Fufuxa, que família é projeto de Deus. Amém? Vocês ouviram isso? Amém? Todo mundo concorda. Daí eu soltei uma segunda pergunta. Se família é projeto de Deus, não é, pastor Edson, que nós falamos ontem, por que dá tanto problema? Aí eu uso o exemplo de Noé. Noé recebe um projeto de Deus e a Bíblia vai registrar depois, você vê, passo a passo, que a arca flutua, porque existe uma expressão bíblica que é a seguinte: e Noé fez tudo conforme Deus ordenara. Então, vamos imaginar um homem que recebe uma missão para construir algo que nunca construiu. E uma arca gigante, um projeto muito audacioso. Para esse projeto, Deus desenha a madeira que tem que ser, o isolante que tem que ser, o formato, posição de janela, posição de portas, e dá um projeto. E a arca, ela flutua porque Noé fez tudo conforme Deus ordenara. Esse exemplo de Noé é tão forte que um dia Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, versículo 7, ele entra também nesse assunto. E fala assim: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, este é prudente. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, este é insensato. Porque ele vai construir uma casa, e essa casa será construída sobre a rocha ou areia, né? E o prudente vai construir sobre a rocha, e o insensato sobre a areia. Daí, quando vem as intempéries da vida, a casa sobre a rocha fica firme, mas a casa sobre a areia desaba. Agora, eu não quero declarar para vocês que eu sou prudente. Muitas vezes, achando ser prudente, eu agia como insensato. É isso que eu quero colocar. Às vezes, a gente não percebe o erro que nós estamos cometendo. A própria palavra fala isso, né? O pastor Messias citou na casa dele hoje, né? Que nos últimos dias, né? Se possível, até os escolhidos seriam enganados. Então, o enganado é aquele que não se atentou a um possível erro ou uma possível falha. E quantas vezes nós nos deixamos enganar? Por isso Jesus fala, né? Ouvir a palavra e praticar. E quando a gente recebe a palavra de Deus escrita, é justamente esse manual de fé. Eu gosto dessa expressão. Manual de fé que você pode consultar. Eu tive na minha formação ministerial 2 pastores muito fantásticos. Um deles é o pastor Ivo Liz de Souza, que foi meu pastor por mais de 30 anos. Fui criado aos pés dele, como diria, né, a Bíblia em relação a Gamaliel. Mas ele sempre usava uma expressão:
pastor, o que quer dizer isso aqui, né? Ele falava assim, vamos orar para Deus revelar. E era complicado para mim orar com o pastor Ivo, porque o pastor Ivo era aquela pessoa que ajoelhava para orar, você podia colocar 2, 3, 4, 5 horas de oração. E era complicado mesmo, né? Teve um dia que eu quis competir com ele, eu tive cãibra até nas costas. E desisti. Mas um dia eu venho falar do pastor Ivo. Outro era o reverendo Jonas Martins, da Igreja Presbiteriana. O reverendo Jonas Martins, eu peguei pouco tempo da vida dele, mas ele sempre usava a expressão, vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Então, oração para receber a revelação e consulta na palavra de Deus é o melhor caminho para você não ser enganado. E hoje, o que as pessoas estão optando? Às vezes o pastor tem um ensinamento, o pastor dessa igreja aqui tem um ensinamento, mas você ouviu alguém na internet que fala alguma coisa diferente e que você gosta. Daí você fala, poxa, eu gostei desse cara aqui, mas você não sabe exatamente o que está por trás daquela fonte, aonde vai dar aquele assunto, né? E a própria vida da pessoa, porque eu vou falar um pouco aqui sobre Noé. Noé era um exemplo. Então, quando Noé chega para dar informação para a família dele, que eu coloquei o título, A Fé que Comunica, imagine agora, eu quero que você imagine, o Noé recebendo a missão de Deus, recebendo a ordem de Deus, e agora ele tem que chegar em casa e dizer o seguinte, pessoal, Deus me deu uma revelação. Falou para a mulher, falou para os filhos, Sem, Cã e Jafé, e falou para as noras. Eu fico tentando imaginar a autoridade desse homem. E também fico imaginando a possível incredulidade dos filhos. Eu acho que o pai agora está caducando. Olha o que ele está falando. Ele está falando que vai construir um barco gigante. E esse barco gigante é para salvar o mundo de um dilúvio num lugar que é terra seca, que não tem nada disso. O pai pirou. O pai realmente precisa ir para uma casa de repouso. A gente vai ter que internar. Sabe, quando eu falo isso e tento contextualizar, porque é a mesma missão que a gente tem que chegar diante da nossa família e falar assim, Jesus Cristo está voltando. Ah, pai, não acredito nisso, não. Ah, mãe, o que é isso? Ah, isso é história. Lá na faculdade, eu já vi que isso aí nem aconteceu, já tem uma outra situação. E quando você vê aquele filho que você descuidou, me incluo também, tá? Quando a gente fala você no contexto, tá? Que você descuidou, que eu descuidei, que nós descuidamos, agora tem uma informação que é contrária à palavra de Deus. É contrária ao que Deus tem. E o mundo caminha para isso, para esfriar esse relacionamento com Deus. Por isso que há um ataque muito forte do inimigo em cima desses pontos. Destruição da família no modelo de Deus. Destruição dos lares. Então ele ataca de forma sorrateira e ataca de forma destruidora. Então, a princípio, nós temos na figura de Noé um líder espiritual da casa que tem a responsabilidade de comunicar a visão de Deus. Um líder espiritual da casa. Então, eu admiro essa postura de Noé, porque qual que era o desafio? Então, Noé, além de falar da arca, ele tinha que falar assim, ó, e nós, nossa família, nós vamos construir essa arca. Talvez tenha aparecido, só para conjecturar, uma pergunta, e quanto tempo? Não sei. E como é o projeto? Deus falou. E o que nós vamos fazer? Vamos iniciar. Vamos iniciar esse projeto. Então, ele transmitiu a missão e sua família precisou confiar, não apenas em Deus, mas acreditar na autoridade de um pai. E eu pergunto aqui, os seus filhos, os nossos filhos, creem na autoridade nossa como pais? Então, existe um desafio muito grande em cima disso. Porque a figura do homem, ela está sendo destruída cada dia. Se você reparar, às vezes tem uma brincadeira que a gente faz, eu vou ver se a minha mulher deixa, eu vou fazer isso, e eu sou contra o machismo. Mas muitos homens deixaram de exercer o papel de autoridade e de amor pela mulher, um amor incondicional, ao ponto de dar a vida por ela, e se tornaram meros coadjuvantes de uma família. Uma pessoa neutra, ah, não, isso é com a tua mãe. Ah, não, isso é lá com a mulher. É isso. Então vai, por isso que está tendo vários cursos, inclusive, né,
a gente tem investido bastante nesses cursos, chamando o homem à sua hombridade, ao seu sacerdócio, à sua liderança, ao seu posicionamento dentro da família. Da mesma forma que a mulher tem o seu papel, e a minha Bíblia diz que a mulher sábia é de ficar em casa. Está escrito assim na Bíblia. A mulher sábia é de ficar em casa. Amém, irmãos? Não? Mas está escrito aqui, é Provérbios. Ah, como é que é? Edifica? Meu Deus, é isso mesmo. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Ela é uma estrutura. Ela é uma base muito forte. Então, quando o pessoal fica preocupado com machismo, feminismo, direito do homem, direito da mulher, eu chamo a atenção, igual eu falei ontem, junto com a Fofuxa, é dos deveres nossos diante do posicionamento que o próprio Deus deu a cada um de nós. Então, da mesma forma que Noé, nós somos chamados a compartilhar e viver a vida de fé transparente, incondicional, convocando toda a nossa família para a obediência a Deus. Então, esta fé, ela comunica e ela convoca. Olha, recebi aqui uma missão de construir uma arca, e agora eu convoco vocês, minha família, para construir a arca. Glória a Deus. Gente, isso mexe comigo. Mexe com o meu coração, mexe com o meu espírito, porque realmente, quando ele convida, ele convoca, há uma segunda etapa que eu quero compartilhar com vocês. A construção da arca é um ato de obediência, de perseverança e de testemunho. Então, a construção da arca, ela gera obediência e perseverança. Então, esse segundo tópico que eu quero compartilhar com você, ele fala desse desafio de construir essa arca. E o primeiro desafio é começar, porque o período de construção da arca, segundo os estudiosos, ela passa de 100 anos e é calculado até aproximadamente 120 anos. E Noé e sua família dedicaram a construção da arca, e este foi um período de obediência e persistência. Gente, para pensar. Tem coisas que a gente projeta para fazer em uma semana, e a gente, às vezes, não consegue nem ser perseverante. Quantas vezes, às vezes, a gente pode ser levado, olha, vou fazer um propósito. Qual que é o propósito? Eu vou fazer um jejum por determinados dias. Olha, quantas vezes nós falhamos com Deus. Quantas vezes nós desistimos. Quantas vezes nós não fomos obedientes e nem persistentes. Mas eu estou falando aqui de uma carga familiar de 120 anos. 120 anos. Então, o que nós podemos ver? Enquanto o mundo ao redor ridicularizava o pai Noé, os filhos Sem, Cã e Jafé, as noras, a sua esposa também, imagine a carga, porque ele tinha que dormir com a esposa. Eu agora, só um pensamento meu, Noé, será que a gente está certo nesse projeto? Será que mas a Bíblia registra que eles perseveraram. Então eu posso observar que não preciso me atentar a nenhuma conversa de quarto. O fato é que Deus deu a missão e a missão foi executada. Glória a Deus por isso. Então, enquanto o mundo agredia, cada prego, cada tábua que era colocada, era um ato de obediência e perseverança. Então, olha, eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Sem obediência, você não vai a lugar nenhum. Coisas básicas. Quando o pastor Messias me chamou para vir aqui, eu tenho uma autoridade espiritual sobre a minha vida, que é o meu pastor. Ele é meu amigo. Eu vou falar assim, o Elias é meu amigo, mas o Elias é meu pastor. Pastor Elias, eu recebi um convite para ir na igreja missionária Unida Ipiranga, em Maringá. Posso assumir o compromisso? Passado um tempo, ele me responde, ok, vai na bênção. Aparece um segundo compromisso, pastor, agora, igual terça-feira. Terça-feira eu vou pregar em Arapongas. Posso assumir? Vem a resposta. Quinta-feira, Jardim Santa Joana. Também vem a resposta. Sábado, tem um encontro de casais, família feliz, está a resposta de lá. E domingo eu vou pregar na igreja central, está a resposta lá. Então, mas por quê? Porque é um ato de obediência. Não me custa nada ser obediente. Agora, custa muito ser desobediente. Custa muito a gente não obedecer. Então, a obediência nesse cenário é muito grande, porque a ridicularização. Teu pai está louco. Seu sogro é um maluco. O seu esposo. O que ele pensa? Porque aqui o contexto diz que eles eram ridicularizados. Então, a ideia de um dilúvio
era algo absurdo, mas eles agiam com fé e perseverança. A construção da arca é, acima de tudo, um ato de confiança no que Deus prometeu. A construção da arca é um ato de confiança naquilo que Deus prometeu. Agora eu quero dar um outro intervalo. As promessas que Deus fez na sua vida. Cada um de nós aqui, eu disse que era para edificar a palavra no seu coração. Cada um de nós recebemos uma promessa na vida. Eu não sei a promessa que você recebeu, mas no íntimo do seu coração você sabe. E Deus prometeu. E eu falo sem ser profecia, porque isso é fato. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas eu peço duas coisas, segundo o exemplo bíblico: obediência e persistência. Obediência e persistência. Preserve naquilo que Deus te chamou. Preserve naquilo que Deus te convocou. O dia que eu fui apresentado na Assembleia de Deus em Guaraci, bebezinho, no colo da mãe, a palavra profética disse que eu seria pastor. Um bebê apresentado na igreja, que eu seria pastor. Em 2005, eu sofri um mal súbito no Recife. E eu estava assim, chegou uma notícia em Londrina, que eu estava morrendo, e isso era fato. E de repente chega uma médica, e a Fofuxa lá no quarto, chega uma médica e fala assim, ó, calma pastor, com sotaque nordestino, está tudo sob controle. Eu tinha saído sangue pela boca, pelo nariz, pelos olhos. Já estava assim naquele processo, está indo embora. Mas quando falou isso, a Fofuxa sabia dessa promessa lá de Guaraci, falou, Fofuxa não vai morrer, porque ele ainda não é pastor. Eu tinha 40 anos, tanto que eu não morri, estou aqui. Mas Deus prometeu. Então eu posso até esquecer, mas Deus não esquece de nada que falou para você. Nesta noite eu quero ministrar no seu coração. Busque a promessa que Deus fez. Mas está demorando, está difícil, está complicado. Eu digo mais uma vez de maneira para abençoar a sua vida. Deus não desiste de você. Ele não tem sonhos interrompidos. Ele tem a sequência, o tempo certo, o momento certo. Saiba esperar no Senhor. Deleita, descansa, que a promessa vem. Porque tudo aqui é feito para a honra, para a glória e para a exaltação do nome santo de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Então eu fico imaginando que essa obediência familiar, a visão de Deus, é um trabalho de perseverança que garante a preservação da família. Glória a Deus. Eu volto assim àquela cena. Cada tábua cortada, cada prego batido, um ato de fé. Então cada passo dado, cada momento de oração, cada momento de louvor, cada momento de luta seu, Deus está contigo. É um ato de fé, é um ato de esperança. Então a arca não era apenas um barco. A arca era a materialização da fidelidade de Noé com toda a sua família. Nós podemos materializar as promessas de Deus através dos nossos atos, através das nossas atitudes. Eu não sei fazer nada na igreja. Ontem fizeram uma carne moída aqui, misericórdia. Devia ter feito uma marmitinha para levar para casa, porque era, né? Dava. Então, a pessoa sabe cozinhar, cozinha com prazer. Vamos organizar a nossa confraternização. Pastor, pode deixar que lá eu vou lá limpar a chácara, essa responsabilidade é minha. É materialização da fé. Pastor, deixa que eu cuido lá, eu vou cuidar dos carros, vou ajeitar os carros para ninguém ter problema. Pastor, eu vou fazer tal coisa. Sabe, a fé, ela é movimentada por atitudes. Não é zona de conforto. Que horas que vai servir, que horas para chegar. Não, tudo isso é importante. Mas o que eu vou fazer para contribuir? O que eu vou fazer para fazer parte de tudo isso? Nós temos que, guarda essa palavra, materializar a fé. Materializar o espiritual. É isso que você está dizendo, Ney? É heresia? Não, eu estou te falando que nós temos uma vida prática. E às vezes a gente se acomoda, né? O que Deus tem para mim? Senhor, até as nossas orações, derrama da tua graça, derrama do teu poder, me abençoa, me empodera. Meu Senhor, me torna um anjo, eu quero voar. A gente começa a pedir tantas coisas para Deus, Deus fala, você está pedindo mal, rapaz. Você está pedindo mal, menina. Como diz o bom baiano, né? Eu estou doidinho para te abençoar, mas você não sabe pedir. Faça a obra com amor, faça a obra com carinho. Se entrega. Se entrega, não fica na defensiva. Tem tanta coisa para fazer na obra de Deus. Mas esse negócio de pregar, esse negócio de falar não é comigo. Tudo bem, mas o chamado seu é diferente do meu. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu sou um péssimo pastor na visão de muitas pessoas. Porque se você me mandar num hospital, eu saio de lá doente. Esses tempos atrás, fui visitar um amigo meu, que é pastor também, e ele tinha sido desenganado. E quando eu cheguei no hospital, eu tive, um choque. Eu sou gente.
Então não é um ponto forte meu. Mas eu tenho um pastor lá, chamado pastor Quidão, que ele ama visitar doente e fazer velório. Eu tenho até medo quando ele liga, é que morreu alguém. Mas ele faz com tanta entrega, que eu nunca vi um pastor com tanta disposição para ajudar enfermos. É um ministério, é o chamado dele, mas ele é amoroso. Eu estou falando assim que ele faz, mas quando tem uma notícia, não importa a hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, pastor Quidão, aconteceu um negócio na família, pastor Quidão, nasceu uma criança, tem notícia boa também para ele, né? E ele vai, né? Eu falo assim, Quidão, queria ser que nem você, mas eu me esforço, eu vou no hospital, eu saio com todas as dores dos doentes, né? Eu saio ali, porque eu sou emoção. Mas nós temos que materializar a fé. Mas ficar só em casa, esperar o culto do próximo domingo, esperar o próximo pregador é pouco. É pouco. O que eu tenho feito? Então, por quê? Porque as nossas famílias também são convocadas a construir a arca. E qual a maneira que a nossa família vai construir a arca? Através dos nossos atos. Entendeu? Os filhos vão começar a admirar o pai e a mãe pelos atos, pelo aquilo que nós estamos fazendo. E os filhos aprendem com as nossas atitudes. Então, se você tem o hábito de vir na igreja com prazer, olha, hoje o pai vai limpar os bancos. Durante a pandemia, a gente tinha que passar álcool em todos os bancos. Eu chegava um pouco mais cedo para passar álcool em todos os bancos. E eu observei que tinha umas crianças que já pegavam o vidrinho de álcool e ia passando álcool nos bancos. Então, ele vai aprendendo, vai olhando. A mãe faz, o pai faz. Irmã, se você tem um salto dessa altura e um sapato, né? Lá, número 35, 36, né, 37, e sua filha vê aquele sapato, a primeira coisa que ela vai fazer é colocar o pezinho 22 lá dentro e desfilar, né? Porque ela quer se aparecer com a mãe. Mas se ela não ter essa referência, ela não vai copiar. O meu filho, quando recebeu a comunicação, ele tinha uns pouco de usar óculos, né? Mãe, o seu filho vai precisar usar óculos. Ele olhou para a mãe dele. Por quê? O pai usava óculos. Ele queria parecer com o pai. Entende? Agora, imagine essa criança aprender a construir uma arca com você. Para pensar na grandiosidade, na beleza de tudo isso. Quantas vezes eu lembro do meu pai, de coisas que eu fazia com ele, de coisas que nós construímos juntos. Então, a obediência que preserva, ela também testemunha de Deus para as outras pessoas. E o terceiro assunto, já caminhando para encerrar, o momento da entrada e salvação da família. A graça que separa e salva. A graça que separa e salva. 120 anos trabalhando. 120 anos ali sendo zombados. 120 anos de muita entrega. Agora chega um momento decisivo. Deus ordena a Noé: entra na arca, você e toda a sua família. Quando lá do céu descendo, para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei, quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Gente, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Noé foi ridicularizado. Todos ridicularizaram. Mas a Bíblia diz que teve um segredo aqui. Noé fala: entra na arca, você e toda a sua família. Note essa sequência. Deus convida Noé, e por causa do testemunho, por causa da justiça de Noé, toda a sua família é salva. Por causa do testemunho de Noé, toda a sua família é salva. A obediência do patriarca tornou-se canal de salvação para a sua família. A obediência de um homem tornou canal de salvação para a sua família. A Bíblia diz enfaticamente, coloque por mim, Gênesis capítulo 7 e versículo de número 7. Olha aí o que está escrito nesse trecho. Por causa das águas do dilúvio. Não é que aquilo que falaram que não ia acontecer está acontecendo? Não é aquilo que
falaram que não ia acontecer, está acontecendo. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. A sequência disso é algo tremendo, porque a Bíblia registra que existe um detalhe muito grande após isso. A salvação da família é um ato da graça divina, porque quem fecha a porta é o Senhor. Mas quem tem a decisão de entrar na arca é individual. A salvação, ela separa aqueles que servem a Deus dos que não servem a Deus. Então, como a gente canta que esse glorioso dia vai chegar para quem estiver na arca. Mas muitos perecerão. Muitos ficarão. E não adianta ter passado a vida dizendo: Senhor, eu te servi. Eu era um bom exemplo. Eu fazia tudo certinho. Como aquele jovem chegou até Jesus e disse: o que eu tenho que fazer? E Jesus deu um desafio para ele. Abre mão de tudo e me segue. Aquilo impedia ele de servir a Deus. Então, existem muitas coisas que estão dentro de cada um de nós, que pode nos deixar, e eu me incluo, fora da arca, porque eu preciso estar, grave essa frase, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. A porta foi fechada por Deus, simboliza que a salvação é um ato soberano de Deus. E a fé de Noé e de sua família é a preservação da obediência. Então vai chegar sim o dia, onde nós teremos os que foram salvos dos que não foram salvos. E o objetivo da igreja não é solucionar problemas imediatos. A igreja tem essa missão de orar pelos enfermos, de orar pelos carentes, de fazer assistência social. A igreja tem todas essas obrigações. Mas, quando eu falo igreja, somos nós como igrejas. Nós temos a missão de evangelizar e falar com autoridade que Jesus vai voltar. E os dias caminham para isso. Alguém se assusta com as últimas notícias, né? Tantas coisas que demonstram que Jesus virá em breve. Tantas coisas que demonstram. Uma delas é a frieza espiritual. Uma delas é a comodidade. Mas Deus nos chama agora para um ato de fé. E agora, para concluir, mas não como pastor assembleiano, porque eu disse ontem que o pastor assembleiano fala, para concluir você põe mais meia hora de mensagem. Mas o pastor Edson testemunhou que eu sou muito prudente com o horário. Daniel, você pode tocar um violão para a gente? Daniel está ali? Eu queria concluir com vocês com algumas perguntas baseadas na mensagem que eu compartilhei com você. A história de Noé nos mostra um poderoso ciclo da graça de Deus. E se fosse para resumir toda a ministração, a primeira delas é que nós, cada um de nós, recebemos um chamado individual. Cada um de nós recebemos um chamado individual. Você já deve ter ido no cemitério. E no cemitério tem aquelas plaquinhas. E eu tenho o hábito de ler as plaquinhas. Alguém tem o hábito de ler plaquinha? Não era só eu. E eu sempre fico olhando o dia que a pessoa nasceu e o dia que a pessoa morreu. Alguns ali, 50, 60, 70, 80, 90, alguns passam de 100, mas alguns não passam de dias ou talvez de horas. Esse momento do nascimento até a morte é o tracinho chamado vida. É aquele tracinho. A história toda da humanidade, ela passa de 6 milhões de anos, segundo a ciência. A história bíblica, 6.000 anos. Mas, independente disso, agora eu quero que você coloque o teu tempo que você está vivendo. Quanto tempo vai viver? Eu falei na casa do pastor Messias, eu falei porque estava lá, né? Então, a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida. Mas a pergunta que eu faço para você, o que você está fazendo com esse tracinho tão curtinho chamado vida? Porque você recebeu um chamado. E esse chamado é para a salvação. A minha Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O grande propósito de Deus na sua vida é uma arca. A arca da salvação.
O grande propósito de Deus para a sua família é que você também não vá sozinho. Porque o segundo aspecto aqui é que este chamado individual que você recebe no segundo passo é um chamado que gera uma comunicação familiar. Você é o responsável para salvar a sua família. Isto é responsabilidade que eu jogo sobre os seus ombros. Você é um Noé. Você é uma Noé. Você é responsável por essa igreja chamada sua família. Este chamado, você precisa realmente comunicar todos os dias. E chegar filho, filha. E aí se estende pai, mãe, avó, avô, tio, tia. Porque eu preciso estender a toda a minha família. E que nessa noite você pense em alguém da sua família que você tem o desejo de evangelizar. O meu pai não era crente quando eu era garoto, minha mãe sim. E meu pai, ele bebia, e ele era violento. Meu pai batia na gente. Nas ruas de Guaraci, a gente, quando ele bebia, ele se transformava num homem violento. E minha mãe me ensinou uma frase: para Deus não existe lata de lixo. Minha mãe não sabia nem muito bem escrever o nome dela, mal escrevia o nome dela. Mas nós não vamos jogar seu pai na lata de lixo. O que aconteceu? Meu pai foi vivendo, convivendo com ela, a mulher sábia edifica a casa, a mulher sábia, ela constrói uma casa, e de repente, num culto onde eu estava, no grupo Apocalipse, cantando, naquele culto tão simples, somente uma pessoa se converteu. Meu pai. Meu pai. E eu tinha esse desejo. Meu pai foi meu filho na fé. Continuava bravo, mas não bebia. Amoroso, querido. E se tornou pastor. Pastor Benedito Antônio de Matos. Entende? Olha só o que Deus faz. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Agora eu sou baterista. Mas é isso mesmo, gente. O que Deus faz, Deus transforma a vida. O primeiro milagre foi transformado em vinho. Numa festa familiar, numa festa de casamento. Agora Deus está querendo salvar a tua família e está dando instruções muito claras para você marcar a tua vida e você sair aqui com uma responsabilidade muito maior. Mas eu já faço isso, mas dá para fazer mais. Então gera uma comunicação familiar. E essa comunicação familiar gera um terceiro aspecto, a obediência, que eu falei tanto com vocês. A pessoa que é obediente, ela aprende que servir é bom demais. E para encerrar, culmina na salvação. Você pode ficar em pé? Posso orar, pastor? Posso? Daniel, deixa Deus te usar com esse violão maravilhoso. Isso é uma bênção, filho. Deus não salvou Noé sozinho no dilúvio. Ele salvou uma família. A fidelidade de um homem tornou refúgio para todos aqueles que estavam sob sua cobertura. Isso nos desafia hoje. Eu quero que você incline sua cabeça, feche seus olhos, e eu vou fazer 4 perguntas. E eu quero que você responda para você mesmo. A primeira pergunta que eu te faço: qual é a arca que Deus te chamou para construir com sua família? Qual o ministério que Deus te deu para você construir com a sua família? A segunda pergunta que eu faço: você está comunicando para a sua família a necessidade de ser persistente e insistente na construção dessa arca? Ou está abrindo mão desse projeto e achou que não vale mais a pena falar isso? O terceiro: está disposto, por esse ministério que Deus te chamou, para construir a arca que Ele te designou, a enfrentar zombarias no mundo tão terrível? Deus está querendo fazer uma grande obra na sua família, maior do que Ele já fez. E Deus nos trouxe aqui, eu e minha fofucha, e através do ministério dessa igreja, nos permitiu estivesse aqui, sob a bênção do vosso pastor, pastor João. Nós estamos aqui
com uma palavra carinhosa, mas penetrante, para te confrontar. E como eu disse, para confrontar a mim também. Fofuxa, vem aqui, meu amor. Eu queria que você orasse por todas as famílias aqui, por todos os lares. Pai, obrigado, Deus, que mais uma vez o Senhor nos permitiu ouvir a Tua palavra e que veio de encontro ao nosso coração. Pai, nós entendemos a necessidade, Pai, de sermos diferentes, Senhor, de cada vez mais sermos sal e luz nessa terra. Pai, que o nosso coração esteja aberto e que realmente o Senhor nos use. Nós estamos dispostos, Pai, a sermos, Senhor Jesus, embaixadores. Todos nós aqui, Pai, queremos ser usados por Ti. Pai, eu peço por todas essas famílias, Deus, que estejam cada vez mais no centro da Tua vontade, Pai, entendendo o Seu querer. Que mais e mais, Pai, haja mulheres sábias, virtuosas, homens, Pai, sacerdotes nos lares, filhos obedientes, Deus, e que possamos, Deus, também usar isso para as outras pessoas, que possamos ser exemplo, Pai. Que essa igreja mais e mais esteja acolhendo, Pai, mais pessoas vindo aos Teus pés, Senhor. Dá graça, Senhor, usa os pastores, Senhor, usa cada membro dessa igreja, Pai, para estar falando de Ti, levando a necessidade de estar aos Teus pés, Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Obrigado por ter falado conosco, Deus, mais uma vez. E nós queremos Te louvar e agradecer, Pai, no nome do Senhor Jesus.